Então, vamos lá. Agora, foi então finalizada, né, essas etapas aqui no banco de dados. Vou mandar para vocês esse procedimento dessa forma aqui que ele está, né, e vocês vão ter esse arquivo aí. Próxima etapa, então, começar as camadas aqui dentro do Visual Studio, né, então, onde nós estamos trabalhando com o método de 3 camadas, que é a camada dados, camada negócio e camada apresentação. Nós começamos sempre com a conexão aí no banco de dados, que quem faz é a camada dados, também já foi explicado, onde eu vou passar aqui algumas variáveis que vão receber os valores definidos das procedures, né, dos procedimentos, e vão chamar também os procedimentos. Então, botão direito sobre a camada dados, adicionar, adicionem aqui uma nova classe, ok? E chama aí de D cliente, que é a tabela que nós vamos trabalhar. Então, D de dados, né, e cliente, que é a nossa classe. Já abre aí também a de funcionários, porque vai ser basicamente a mesma coisa que nós desenvolvemos aí, né, no módulo anterior, nos funcionários. Então, D cliente, adicionar. Vamos aqui aguardar com que ele inicie, né? A primeira coisa aqui a se fazer, vamos abrir a de dados funcionário, é importar aqui a nossa classe Data e Data SQL Client, para que nós possamos ter acesso ao banco de dados. Então, coloca aqui a importação dessas duas classes. Depois, se vocês analisarem aqui, vocês vão ver que foram criadas as variáveis dentro do método público, para que possa ser chamado de fora. Isso também já foi explicado, então eu vou falar aqui, né, de forma bem rápida, para ser objetivo, não ficar repetindo a mesma coisa. Depois que eu definir a minha classe pública, vem então as variáveis que eu vou utilizar. Vou copiar aqui até a variável de e-mail, beleza? Ctrl V. E vou só criar uma última, que vai ser a de texto buscar, que é o nosso parâmetro aí para busca. Beleza. Aqui eu vou acrescentar uma outra string também, que vai ser a minha tipo documento. Sempre com underline na frente, para a gente definir depois aí que é uma variável pública. Ok, beleza. Os nomes são essa, né? São aqui, então, um total de 11 variáveis, porque eu tenho aí a texto buscar. Depois de criadas as variáveis, eu tenho que criar os métodos get para envio e set para recebimento de dados, né? Então, eu vou com o botão direito sobre a variável aqui criada, vou utilizar a opção de refatorar, então, já essa primeira aqui, e vou aqui selecionar a primeira opção que ele me dá, que é criar aí, né, o campo ID e usar as propriedades dele. Beleza. Se você tiver em outra versão do Visual Studio, é só clicar com o botão direito e mandar refatorar, tá joia? Nas outras versões, antes dessa 2015, ele costuma colocar esse código de refatoração com os métodos get, set, logo abaixo aqui a variável. Então, fica uma coisa mal estruturada. Ah, se eu deixar vai dar erro? Não, nenhum. Só que vai ficar mal estruturada. E eu gosto, por exemplo, de colocar para baixo. Então, primeiro eu crio todas as variáveis, depois eu abro esses métodos. Se você quiser copiar para baixo, elas aí tranquilo. Mas se você quiser deixar no mesmo local onde ele refatorar, não tem problema não. O que você vai ter que fazer, na verdade, aqui é o mesmo com todas as variáveis. Então, data de nascimento. Todas vão precisar ter um método de envio e de recebimento, né? Porque a gente vai estar utilizando o banco de dados. Vai ter momento que eu vou passar informações para o banco de dados, né? Passar informações dessas variáveis. Então, por exemplo, quando eu estou salvando, eu capturo uma informação lá da caixa de texto e-mail e salvo no banco de dados. Eu utilizo o método set para isso. Mas quando eu estou mostrando dados, né, eu quero que ele exiba dentro de um grid para mim ali todos os clientes que foram salvos. Eu estou buscando do banco de dados, aí eu utilizo o get. Então eu preciso, quando eu trabalho com o banco de dados, eu preciso desses dois métodos. Tendo concluído esses métodos, aí é o momento dos construtores. Ó. Vamos olhar aqui em outra camada que já está pronta. Nós criamos um construtor vazio, para que eu possa chamar a classe, e outro construtor com os parâmetros, para que a partir daí então eu fale que aquele parâmetro ID recebe esse ID do método getSet, que o nome recebe também o nome do método com o método getSet. Aí eu posso utilizar qualquer um desses métodos dentro dessas variáveis que eu relacionei. Vamos lá, public de cliente. Vamos criar primeiro aqui o construtor vazio para chamada de classe, beleza? Opa, de cliente, ok, agora sim. Aqui abaixo eu vou então criar o mesmo, deixa eu copiar e colar, só que esse construtor são com os parâmetros, aonde eu vou capturar esses mesmos parâmetros aqui, ó. Por isso que é bom você ter duas tabelas parecidas, você reaproveita praticamente 100% do código. Só que aqui não tem esses três últimos, e eu tenho que acrescentar, né, o tipo de documento.
que não foi colocado no do funcionário, mas também seria interessante. Se você quiser acrescentar depois esse campo nele aí, tranquilo. É interessante porque você pode selecionar, se você quer, por exemplo, no tipo de documento, o RG ou o CPF, né, ou outro documento qualquer. Então é interessante aqui, nos clientes eu coloquei e no funcionário não tinha deixado. Então string, tipo de documento e número de documento. E aqui então nós damos sequência na próxima aula para não estender muito.